Os exemplos de aplicações Windows Forms que manipulam dados que construímos até aqui não possuíam persistência desses dados. Portanto, quando o programa era fechado, todos os dados eram perdidos. Obviamente, esse não é um comportamento desejado em aplicações do mundo real. Eu sou Ricardo Marocchio e nessa aula nós veremos como persistir dados em arquivos textuais e binários de forma a mantê-los armazenados por um longo período de tempo. Nós vamos começar vendo alguns conceitos e classes para a manipulação de arquivos e em seguida veremos alguns exemplos no Visual Studio. Se você gostar do conteúdo, não saia sem deixar um like e se você quiser ser informado sobre as novas publicações do canal, inscreva-se e ative as notificações. Agora vamos ao conteúdo. Vamos começar vendo a diferença entre um arquivo texto e um arquivo binário. Um arquivo texto, como o próprio nome diz, é aquele que armazena dados em um formato textual. Isso quer dizer que os dados armazenados correspondem a um conjunto de caracteres que podem ser abertos em um editor de texto, por exemplo. Geralmente, o conteúdo de um arquivo texto é composto por caracteres alfanuméricos e alguns símbolos normalmente compreensíveis por seres humanos, ou seja, um arquivo texto normalmente pode ser lido por uma pessoa. No caso do arquivo binário, os dados são armazenados de acordo com seu tipo. Por exemplo, um número inteiro de 32 bits será armazenado com 4 bytes, independente do valor ser 0 ou 500.000. Se esse mesmo valor for armazenado em modo texto, em formato Unicode, o 0 ocuparia 2 bytes e o 500.000 ocuparia 12 bytes, uma vez que cada caractere Unicode ocupa 2 bytes. Portanto, a quantidade de espaço ocupada por um mesmo valor armazenado, em formato texto e em formato binário, é diferente. Geralmente, um valor armazenado em formato binário ocupa menos espaço do que o mesmo valor armazenado em formato textual. Como mencionei, um arquivo pode ser facilmente compreendido por uma pessoa, desde que ele esteja em formato texto, o que pode representar uma vantagem ou uma desvantagem dependendo do cenário. Armazenar dados em formato binário naturalmente dificulta a leitura desses dados por pessoas, o que pode evitar acessos indesejáveis aos dados em algumas situações. Antes de vermos como manipular arquivos textuais e binários, precisamos conhecer alguns recursos importantes para a localização de arquivos via programação, e é isso que veremos no próximo slide. É muito comum que as aplicações armazenem os arquivos gerados por elas no mesmo diretório em que fica o executável da aplicação ou em algum subdiretório pertencente ao diretório onde está o executável. Para saber qual é a localização do diretório do aplicativo em execução, usa-se a propriedade Base Directory de appdomain.currentDomain. Essa propriedade retorna o caminho completo do diretório, incluindo a letra do drive em que o diretório se encontra. Uma vez que o programa seja capaz de obter o caminho do diretório da aplicação, ele pode criar arquivos naquele diretório, incluindo o nome do arquivo no caminho. O método auxiliar path.combine é capaz de combinar um caminho de diretório e um nome de arquivo e retornar um caminho completo para o arquivo em questão. Com isso, é possível usar uma das classes especializadas de manipulação de arquivos e passar o caminho completo do arquivo que se deseja manipular. Um recurso também importante para programas que manipulam arquivos é a verificação de existência de um arquivo. O método exists da classe file desempenha esse papel. Ele recebe um parâmetro com o caminho completo do arquivo e verifica se o arquivo existe, retornando verdadeiro ou falso. Essa checagem é imprescindível para qualquer programa que leia arquivos, pois se um arquivo inexistente tentar ser aberto para leitura, uma exceção será gerada e o programa poderá ser fechado. Agora nós vamos ver como manipular programaticamente arquivos textuais e binários. Vamos começar pelos arquivos do tipo texto. Existem duas maneiras principais de se manipular arquivos texto: linha a linha ou de forma integral. A forma linha a linha é aquela em que cada linha do arquivo é lida ou escrita separadamente, sendo também processada pelo programa de forma individualizada. Esse formato lida com vetores de strings, onde cada elemento do vetor representa uma linha de texto do arquivo. A forma integral permite ler um arquivo do início ao fim e armazenar o resultado em uma única variável do tipo string, que vai conter todo o texto do arquivo, inclusive os caracteres especiais de quebra de linha. Para se fazer a escrita de uma linha em um arquivo texto,
usa-se um objeto da classe StringWriter passando o caminho do arquivo em disco e o modo de abertura desse arquivo, que pode ser para criação e para atualização. No modo criação, se o arquivo já existe, ele será sobrescrito, caso contrário, ele será criado. No caso do modo atualização, se o arquivo já existe, o conteúdo será escrito a partir do último conteúdo existente no arquivo, ou seja, no fim do arquivo. Uma vez que o objeto do tipo StringWriter esteja corretamente criado, basta usar o método WriteLine para escrever linhas de texto no arquivo representado por ele. No caso da leitura de uma linha de um arquivo texto, usa-se um objeto do tipo StringReader, passando apenas o caminho do arquivo como parâmetro. Se o arquivo não existir, o programa vai gerar um erro e será fechado. Portanto, é imprescindível verificar se o arquivo existe antes de tentar abri-lo. No caso da escrita, essa verificação não é necessária porque o arquivo será criado se ele não existir e, se existir, será sobrescrito. Outros erros até podem ocorrer nesse caso, por conta de um caminho inválido ou por problemas de permissão, por exemplo. Mas não ocorrerá erro por conta da inexistência do arquivo. Uma vez que um objeto de leitura linha a linha esteja criado, o método readLine retorna a próxima linha disponível no arquivo. Cada vez que esse método é chamado, ele lê uma linha e se posiciona no início da próxima linha para retorná-la quando for chamado novamente. Quando uma linha lida é a última do arquivo, a propriedade EndOfString do objeto de leitura assume o valor verdadeiro. Portanto, durante a leitura de um arquivo usando a forma linha a linha, é importante checar essa propriedade antes de fazer uma nova leitura de linha com o readLine. Agora, uma última observação que serve tanto para objetos de escrita quanto para objetos de leitura linha a linha. Ambos devem ser fechados assim que deixarem de ser necessários. Caso contrário, o programa pode travar o acesso ao arquivo e isso pode gerar erros no futuro. Para fechar qualquer um dos dois tipos, basta chamar o método close. Agora vamos ao Visual Studio criar uma aplicação Windows Forms capaz de manipular arquivos texto linha a linha. Estou aqui com o Visual Studio 2019 aberto em modo tela cheia e nós vamos agora começar a construir um novo projeto para fazer o nosso exemplo. Vou clicar aqui com o botão direito na solução, vou em Add, New Project e aqui eu vou escolher o tipo Windows Forms App.NET. Vou clicar em Next. O nome aqui vai ser persistência, sem acento, de arquivos, sem espaço também, arquivos, create, e o arquivo será criado para nós. Esse formulário agora eu vou configurar o título dele como persistência de dados em arquivo texto. Só o finalzinho dele aqui ficou com minúscula. Pronto. Agora eu vou trocar o nome dele para form arquivo texto. E aqui também o nome do arquivo para form arquivo texto. Agora eu vou adicionar dois botões e um list box aqui no formulário. Vamos aqui, dois cliques no botão, dois cliques novamente. Vou organizar ele da seguinte maneira. Vou colocar esse aqui um pouco mais para baixo. Esse aqui, vou aumentar um pouco o tamanho dele, esse aqui também, e aqui ao lado vou colocar um list box. Vou dar dois cliques, list box, e vou aumentar bastante aqui o tamanho dele. Vou reduzir o formulário, e também vou alterar aqui algumas propriedades do formulário, na verdade só para ele iniciar no centro da tela, Start Position, Center Screen. Agora eu vou dar nomes a esses componentes, esse aqui vai ser, vamos lá em Name, btn adicionar linha e o text dele vai ser adicionar linha. O segundo botão vai ser btn excluir linha e o text vai ser excluir linha. Agora o meu list box vai ser lbx linhas. A cada vez que eu clicar no botão, novas linhas serão adicionadas aqui. Quando eu excluir aqui, a linha selecionada vai ser excluída. Agora nós vamos programar esses dois botões.
a começar pelo adicionar linha. Vou então dar 2 cliques nele para ir no método click desse botão. Para facilitar a minha visualização do código, eu vou remover essas janelas aqui. Agora sim, vamos ao código. Basicamente, o que eu vou fazer aqui é adicionar um texto com a data e a hora em que o botão foi clicado. Pronto, então eu estou chamando o método add da coleção items do LBX linhas, passando linha adicionada em, passando ali datetime.now.toLongDateString e logo em seguida a hora datetime.now.toLongTimeString. Agora nós vamos executar o projeto para ver como ele se comporta. Primeiro eu vou ativar aqui, botão direito, Set as Startup Project. Agora eu posso dar Ctrl F5 e executar o projeto. E aqui está. Quando eu clico no botão, uma nova linha de texto é adicionada com a data e a hora do clique. Agora vamos programar o botão excluir linha para excluir a linha selecionada. Para isso eu vou voltar aqui no formulário e vou dar 2 cliques no botão excluir linha e agora vamos fazer a programação. A programação desse botão é bastante simples. Vamos lá. Pronto. Basta chamar o método remove da coleção items de LBX linhas, passando selected item como parâmetro. Selected item corresponde à linha selecionada do meu list box. Vamos novamente executar para ver como o programa se comporta agora. Ctrl F5 para executar. Posso adicionar linhas. Agora eu posso escolher uma linha qualquer e clicar em excluir. Aí está. Agora a gente vai prosseguir com o exemplo, fazendo a persistência desses dados em arquivo texto. Vou voltar aqui ao meu Form Designer e vou acrescentar aqui mais 3 botões. Vou dar um Ctrl C nesse daqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou fazer isso mais 2 vezes. Preciso de 3 botões aqui agora. E agora vou trocar aqui os nomes desses botões. Vou dar um F4 para ver as propriedades. Vou fixar essa janela aqui e na propriedade name nós vamos fazer o seguinte. O primeiro botão ele vai se chamar criar btn criar arquivo. E aí aqui embaixo eu vou colocar criar arquivo. O segundo botão vai se chamar ler arquivo. Então eu vou colocar aqui ler arquivo e o name dele vai ser btn ler arquivo. O terceiro botão vai ser btn atualizar arquivo e o título dele vai ser atualizar arquivo. Basicamente o que eu quero que aconteça é que quando eu clicar nesse botão criar arquivo, ele vai pegar o conteúdo do listbox, criar um arquivo texto e adicionar linha a linha o conteúdo do listbox a esse arquivo texto. Da mesma forma, quando eu clicar no botão ler arquivo, eu vou ler o arquivo texto linha a linha, jogando o conteúdo aqui para o listbox. Quando eu clicar em atualizar arquivo, ele vai pegar o arquivo existente e vai acrescentar o que tiver aqui no listbox. Vamos programar isso então, começando pelo botão criar arquivo, que eu vou dar agora um duplo clique. A primeira linha de código tem que ser a criação do objeto que é capaz de escrever um arquivo texto linha a linha. Então vamos lá. Esse é o código que faz isso. Eu vou resolver aqui essa classe StringWriter. Ctrl ponto, vou adicionar o pacote ali system.io. E agora eu vou resolver aqui também essa variável caminho arquivo que eu ainda não criei. Esse caminho arquivo é uma variável que vai ser compartilhada por vários métodos. Então eu vou criar esse caminho arquivo no escopo da classe, de forma que todos os métodos dessa classe possam acessar esse arquivo. Eu vou lá em cima no escopo da classe e vou criar aqui string. Agora, o que esse caminho arquivo vai receber? É aí que entram aqueles recursos auxiliares para localização de arquivos. Então vamos ver como isso vai ficar. Aí está.
o caminho do arquivo vai ser formado pelo diretório da aplicação, o diretório base da aplicação, mais o nome dados.txt, ou seja, vai ser um arquivo com o nome dados.txt que vai ficar localizado no mesmo diretório da aplicação. Agora vamos voltar para o método lá embaixo. Agora eu vou fazer uma estrutura de repetição que percorre todas as linhas do listbox e para cada linha existente vai gravar essa linha no arquivo texto representado pela variável sw, que é um objeto do tipo StringWriter. Então vamos ao código. Vamos recapitular o que foi feito até aqui. Eu criei um objeto StringWriter chamado sw para escrever linhas em um arquivo texto. Agora, para cada linha presente no meu listbox lbxlinhas, eu chamo sw.writeLine, passando a linha do listbox como parâmetro. Agora que eu terminei de usar o meu objeto sw, eu preciso fechar esse objeto para não travar o uso do arquivo. Vamos então fazer isso. Pronto. Com isso, eu já terminei de usar o objeto sw. E agora eu vou simplesmente dar uma mensagem para o usuário dizendo que o arquivo foi gravado com sucesso. Para simplificar a exibição de mensagens aqui na aplicação, eu vou importar um pacote NuGet. Vou aqui então no Solution Explorer, vou clicar com o botão direito aqui em Dependências, Manage NuGet Packages. Aqui eu vou em Browse e vou procurar por Marocchio. E aqui tem esse pacote, marocchio.util.windowsforms.simplemessaGebox. Agora basta clicar em instalar e o pacote já está disponível para uso. Agora eu vou fechar aqui, vou dar Shift Ctrl S para salvar tudo e vamos tentar usar o pacote. Simple Message, vou dar Ctrl ponto para resolver e já aparece ali, ó, Using Message Utils. Dou Enter e agora eu consigo usar o método para mostrar mensagens. Eu tenho aqui 4 métodos: Inform, Alert, Confirm e Error. Eu vou usar o Inform, que é uma informação simples. Inform, arquivo criado com sucesso. E aqui eu coloco o título, informação. Pronto. Isso aqui é tudo que eu preciso para criar um arquivo texto. Agora a gente pode testar a nossa aplicação para ver se o arquivo texto está sendo gerado corretamente com as mesmas informações que estão sendo exibidas no listbox. Vamos ver isso então. Vou dar aqui Ctrl F5 para executar a aplicação. Agora eu vou adicionar aqui algumas linhas. Estou adicionando mais ou menos uma por segundo. Pronto, agora eu vou clicar no botão Criar Arquivo. Aí está, apareceu a mensagem arquivo criado com sucesso. Agora eu preciso checar se o arquivo realmente foi criado e se o conteúdo é igual ao que está aqui. Eu vou manter a aplicação aberta e vou tentar abrir o arquivo para mostrar como ele ficou. Como eu sei que o arquivo está no mesmo diretório da aplicação, eu vou abrir o diretório da aplicação através do Solution Explorer, botão direito no projeto, Open Folder in File Explorer. Agora o Windows Explorer abre no diretório da aplicação. Aqui eu vou no diretório bin, debug, netcore app 3.1 e aqui eu tenho o arquivo dados.txt que eu posso abrir. 2 cliques e o arquivo foi aberto aqui. Vou diminuir aqui a tela, diminuir um pouco aqui também. Agora eu vou na janela do aplicativo. Aí está a janela do aplicativo e o arquivo texto que foi gerado a partir das linhas do listbox. E a gente pode ver que realmente as linhas aqui são correspondentes às que estão aqui no arquivo. Portanto, o arquivo foi gerado corretamente em modo texto, linha a linha. Agora a gente vai fazer o listbox abrir esse arquivo e mostrar aqui os dados que estão nele. Vamos programar então agora o botão Ler Arquivo. Vou fechar aqui e vou fechar aqui também esse arquivo aqui do projeto para a gente voltar ao Visual Studio. Agora, para programar o botão Ler Arquivo, eu vou aqui no Form Design. Vou dar 2 cliques no botão Ler Arquivo. E aqui no código agora a gente vai fazer as devidas verificações e programar o botão. Lembrando que para fazer a leitura de um arquivo, a verificação que a gente precisa fazer é se o arquivo existe. Eu não posso fazer a leitura de um arquivo que não existe. Portanto, vamos ao código. Uma vez que eu tenha checado se o arquivo existe, agora eu posso fazer a abertura desse arquivo para leitura.
Vamos então criar o objeto que abre esse arquivo para leitura em modo texto. Agora que eu tenho o objeto de leitura de arquivos já criado, eu tenho que ler linha a linha desse arquivo até chegar ao final do arquivo. Então eu vou programar agora uma estrutura de repetição que checa continuamente se eu estou no final do arquivo. E se eu não cheguei ainda no final do arquivo, eu leio uma nova linha até que essa condição seja satisfeita. Vamos programar isso então. Pronto, com isso eu faço a leitura do arquivo até chegar ao seu fim, sendo que cada linha lida eu estou jogando como um item do meu list box. Terminada a leitura, eu tenho que fazer o fechamento do meu objeto de leitura de arquivo para não travar o arquivo e provocar erro. Vamos fazer então o fechamento. Por fim, eu vou dar uma mensagem para o usuário informando que o arquivo foi lido com sucesso. Uma situação que ocorre aqui é que o arquivo pode realmente não existir. Nesse caso, eu também poderia dar uma mensagem para o usuário informando essa situação. E é justamente isso que eu vou fazer agora. Pronto, agora o meu código está pronto para ser testado. Vamos executar agora a aplicação e ver como se comporta. Vou dar aqui um Ctrl F5. E com a aplicação em execução eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no botão Ler Arquivo. Aí está, o arquivo texto foi lido corretamente e eu recebi aqui a mensagem Arquivo lido com sucesso. E aqui realmente o mesmo conteúdo que nós tínhamos escrito no arquivo anteriormente. Vou fechar a aplicação e nós vamos continuar a programação agora do botão Atualizar Arquivo, que vai pegar qualquer conteúdo que esteja aqui e vai adicionar ao arquivo que já existe em disco. Vamos fazer isso. Vou acessar aqui o Form Designer e vou dar 2 cliques no botão Atualizar Arquivo. Agora, se a gente for parar para pensar, o código desse botão Atualizar Arquivo é bem semelhante ao código do botão Criar Arquivo, com a única diferença de que, em vez de ele criar um novo arquivo, ele vai abrir o atual e atualizar. Eu vou copiar então o código e nós vamos fazer algumas modificações. Vou copiar aqui esse código, vou colar aqui e nós vamos fazer algumas modificações. A primeira modificação é no parâmetro que determina o modo de escrita. E aqui eu vou colocar true para dizer que é para atualização. Esse parâmetro indica que o objeto vai ser usado para fazer a atualização desse arquivo. Por conta disso, antes de efetivamente realizar a atualização, eu tenho que verificar se o arquivo existe. É justamente isso que nós vamos fazer agora. Pronto, já estou checando se o arquivo existe. E vou também dar uma mensagem para o usuário se o arquivo não existia. Vamos fazer isso. Agora eu vou trocar aqui em cima para, em vez de criado, aparecer atualizado. Pronto, o método para atualizar o arquivo já está finalizado. E agora a gente pode testar o método. Vou dar aqui um Ctrl F5. Com o projeto em execução, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar aqui mais algumas novas linhas. Observe que aqui agora aparece 18 horas. E vou mandar atualizar o arquivo. Arquivo atualizado com sucesso. Vou dar OK. E agora vou clicar em Ler Arquivo. Ele vai ter que carregar tudo que tinha no arquivo anteriormente, mais essas 5 linhas aqui. Vamos ler então. É justamente isso que aconteceu. Aqui foram adicionados ao que já existia aqui no meu list box, o que tinha no arquivo anterior, mais esses valores aqui do list box que eu acabei de adicionar ao arquivo. O interessante agora é eu fechar o programa, executar novamente e agora sim mandar ler o arquivo. E aí aparece o conteúdo original do arquivo e o que eu acabei de adicionar. Se eu quiser que a cada vez que eu clique em ler arquivo, o meu list box apresente somente o conteúdo do arquivo, basta eu fazer o seguinte. Vamos aqui no botão ler arquivo e vou adicionar o seguinte código antes de qualquer coisa. Pronto, lbxlinhas.items.clear. Dessa forma, mesmo quando eu adicionar alguns itens no final do arquivo, com o botão atualizar, quando eu clicar para ler o arquivo, o meu list box vai ser zerado e o que vai carregar é somente o conteúdo do arquivo. Vamos agora rodar de novo a aplicação para testar essa função.
Ctrl F5. Vou agora adicionar mais algumas linhas. Mais 6 linhas. Atualizar arquivo. E agora vou mandar ler o arquivo. Aí está o conteúdo com 17 horas e agora aqui o conteúdo com 18 horas e alguma coisa. Vou fechar aqui a aplicação e vamos prosseguir. Em algumas situações, ler e escrever dados linha a linha pode ser desnecessário. Em um editor de texto, por exemplo, isso não faz muito sentido. Nesses casos, os métodos WriteAllLines, AppendAllLines e ReadAllLines da classe File podem ser úteis. Eles permitem escrever e ler várias linhas de uma vez só em um arquivo texto. O método WriteAllLines é usado para criar um novo arquivo cujo caminho é passado como parâmetro. Então, ele escreve todas as linhas nesse arquivo. Esse método sobrescreve o arquivo se ele já existir. O método AppendAllLines tem a mesma função do WriteAllLines, porém ele acrescenta as linhas passadas como parâmetro ao fim de um arquivo já existente. Portanto, é importante verificar se o arquivo existe antes de usar esse método. Já o método ReadAllLines requer somente o caminho do arquivo e retorna um vetor de strings com as linhas lidas a partir desse arquivo. Assim como ocorre com o método AppendAllLines, é importante verificar se o arquivo existe antes de fazer a leitura. Esses 3 métodos não requerem fechamento do arquivo utilizado, como ocorre com o StreamWriter e o StreamReader, porque eles já fazem isso internamente. Vamos agora novamente ao Visual Studio para incrementar o nosso exemplo com esses novos recursos. Nós vamos incrementar o nosso exemplo colocando mais 3 botões aqui, também criar arquivo, ler arquivo e atualizar arquivo, porém dessa vez ele vai fazer de forma integral em vez de fazer linha a linha. Então eu vou copiar esses 3 botões, vou colar aqui embaixo e vou renomear. Vamos fazer isso. Vou selecionar aqui os 3 botões, Ctrl C, Ctrl V, vou arrastar para cá. Agora eu vou colocar uns rótulos aqui, indicando que esses 3 botões são para leitura e escrita linha a linha, e esses 3 aqui são para leitura e escrita integral. Vamos fazer isso. Aqui na Toolbox, vou colocar 2 labels. 1, 2. Vou trocar a propriedade text deles agora. Agora vou renomear os botões. Com isso eu finalizo aqui a minha interface. Agora a gente tem que programar os botões. Vamos então agora dar 2 cliques no botão Criar Arquivo para programar esse botão. A criação do arquivo passando o texto integral é mais fácil do que a criação linha a linha. Vamos ver como fica o código. Aqui, além de eu ter que passar o caminho do arquivo, eu tenho que passar um vetor de strings. Para isso eu vou usar a coleção items do meu list box convertida para um vetor de strings. Vamos ver como é que a gente faz isso. Aí está, lbx_linhas.items. Aqui eu uso o método offType para dizer que eu quero pegar esses itens como tipo string, e aí eu converto essa coleção para um vetor. Agora sim eu estou passando os parâmetros corretamente para o WriteAllLines. Feito isso, basta eu dar a mensagem para o usuário indicando que o arquivo foi criado com sucesso. Vamos fazer isso. Pronto, com isso a gente pode testar o programa. Vou dar aqui o Ctrl F5 para rodar o programa. Agora eu vou adicionar algumas linhas novas aqui. 18 e 15, alguns segundos. Pronto, e vou mandar criar o arquivo de forma integral. Arquivo criado com sucesso, vou dar OK, vou fechar o programa, vou abrir novamente, Ctrl F5, e agora eu vou mandar ler o arquivo de forma linha a linha. Aí está o conteúdo novo que a gente escreveu de forma integral, foi lido de forma linha a linha. Agora eu posso fechar o programa para a gente programar o botão Ler Arquivo de forma integral. Vou aqui no Form Designer, vou dar 2 cliques no botão Ler Arquivo e vamos começar a programação.
O comando para ler todas as linhas de um arquivo é muito simples. É file.readAllLines, está aqui, e aqui eu passo o caminho do arquivo. Portanto, esse método ele retorna alguma coisa. Vamos ver aqui o que ele retorna. Vou posicionar aqui o cursor e ele retorna um vetor de strings. Eu tenho que colocar esse vetor nos itens do meu list box. E para isso eu vou fazer o seguinte. lbx linhas.items.addRange. O addRange permite inserir vários itens de uma só vez, enquanto o add permite inserir item a item. Lembrando sempre que, para fazer a leitura de um arquivo, é necessário a gente verificar se ele existe. Vamos então fazer a verificação. Pronto, agora a leitura só é feita se o arquivo existir. E eu tenho também que dar a mensagem para o usuário confirmando que o arquivo foi lido. Vamos fazer isso. Da mesma forma como eu fiz nos outros métodos, caso o arquivo não exista, eu dou uma mensagem de erro de arquivo não encontrado. Pronto, com isso a gente já pode testar a aplicação. Vou dar agora um Ctrl F5 para testar a aplicação. Aí está, vou mandar ler o arquivo e ele leu agora de forma integral. Clicando no botão Ler Arquivo do conteúdo integral. Então a gente viu que está funcionando corretamente. Vou fechar agora e a gente vai programar o botão Atualizar Arquivo. Vamos lá. Vou ao Form Designer. Vou dar 2 cliques no botão Atualizar Arquivo. Assim como ocorreu com o Atualizar Arquivo linha a linha, esse Atualizar Arquivo também é bem semelhante à criação do arquivo, portanto eu vou copiar ali o código. A diferença básica é que isso aqui é uma atualização, então usa o método append. E eu tenho que fazer a checagem de existência do arquivo antes de atualizar. Vamos então fazer isso. E também, da mesma forma que eu fiz anteriormente, caso o arquivo não exista, eu tenho que dar uma mensagem de erro para o usuário. Agora eu vou atualizar a mensagem de sucesso para indicar que foi uma atualização. Pronto, com isso a gente finaliza o método de atualizar o arquivo texto de forma integral. E agora a gente pode testar esse método. Vou dar Ctrl F5 para executar. Agora com o aplicativo aberto eu vou clicar em Ler Arquivo de forma integral. Esse é o conteúdo original antes da atualização. Agora eu vou fechar aqui o programa. Vou dar Ctrl F5 novamente. Vou adicionar algumas novas linhas, 18 e 23, pronto, e vou mandar atualizar o arquivo. Vou dar OK, eu posso mandar agora ler o arquivo novamente, só que ele vai acrescentar o valor do arquivo lido ao final aqui. Para que isso não aconteça, eu tenho que fechar aqui o programa, e na hora da leitura, novamente eu tenho que limpar o list box. lbx-linhas.items.clear. Agora sim, posso dar Ctrl F5. Vou fazer aqui a leitura. Eu tenho os itens de 18 e 15 e de 18 e 23. Fechando novamente, vou executar. Vou adicionar mais algumas linhas. Vou mandar atualizar com os elementos agora de 18 e 24. Agora vou mandar carregar o arquivo inteiro. Está aí os elementos de 18 e 15, de 18 e 23 e de 18 e 24. Portanto, atualização integral funcionando perfeitamente. Vou fechar agora e voltar aqui. Com isso a gente finaliza a parte de persistência de dados em arquivos texto. Vale lembrar que essa forma de persistência é bastante primitiva e que não é a mais recomendada para armazenamento de dados de tipos quaisquer. Como o próprio nome diz, é uma forma de armazenamento para conteúdo textual legível. Na próxima aula, nós veremos como armazenar dados de forma binária, ocupando somente a quantidade de bytes necessária para o tipo de dado armazenado. Não se esqueça de deixar um like se esse vídeo lhe foi útil. Muito obrigado por ter assistido até o final e até breve.